Lição de número 10, irmãos, vamos dizer o título duas vezes, vamos lá. A intercessão pelos Efésios. Outra vez, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo, como sempre, são versículos da nossa leitura bíblica em classe, no caso, o 14 e o 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, Efésios 3, 14 a 21. A palavra de Deus diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre, todos dizemos, e vamos dar glória. Glória na igreja, glória na igreja, glória na igreja, glória a Deus. Vamos orar. Depois os irmãos poderão assentar-se e nós vamos então estudar a nossa lição de número 10. Bondoso Pai, somos gratos a Ti porque acordamos, somos gratos a Ti porque estamos na casa de oração, somos gratos a Ti porque estamos na Escola Bíblica Videira Frutífera, a maior escola do mundo, a escola mais importante da terra, porque essa escola trata de assuntos eternos. Nós Te louvamos pelos que amam a escola, nós Te louvamos por aqueles que sabem a importância da vida de oração e Bíblia. Pai, nós Te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor vai abrir a porta da palavra e vai trazer a nós lembranças daquilo que temos estudado, vai trazer revelação daquilo que precisamos fortalecer. Nós precisamos, Pai, crescer, aperfeiçoar, melhorar, e é por isso que a gente veio à casa do oleiro. Ô oleiro, põe a mão em nós e nos faz vaso de honra, faz-nos vasos úteis, faz-nos vasos separados, faz vasos idôneos, vasos que possam ser consagrados para o uso do Senhor. É tudo que nós mais queremos, Pai, e reconheceremos que o valor não está no vaso, mas no tesouro que está dentro dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Tesouros insondáveis das riquezas da Tua glória, que são depositadas em nós, vasos de barro. Por isso nós Te adoramos. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração pela chuva que o Senhor mandou sobre a nossa cidade. Obrigado porque a previsão é de que terça-feira a chuva volte. Há uma previsão humana de que quarta-feira faça 50 milímetros de chuva. Deus, que bom, que bom. Nossas represas vão encher, nossos rios vão encher.
E é bondade do Senhor, bondade do Senhor. É verdade que a chuva com frio traz uma sensação térmica mais baixa, mas o Senhor tem nos dado roupas, vestes, o Senhor tem guardado a nossa saúde. Até aqui, Senhor, nós temos sido ajudados por Ti de uma maneira extraordinária, e nós Te louvamos pelo Teu cuidado. O Senhor cuida de nós, o Senhor zela por nós, e nós reconhecemos que é bondade, não é mérito nosso, é bondade do Senhor. Espírito Santo, sê conosco, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos, por favor, assentados então, vamos estudar a lição de número 10, e vamos dar sequência, né? Agora nós já entramos na última fase deste segundo trimestre. No final desse mês encerra o primeiro semestre, e nós estamos então indo para as últimas lições. É a fase final do estudo na carta aos Efésios. Estamos estudando com foco na igreja, a igreja eleita, a igreja de Jesus. Este é o foco da nossa lição. E eu quero então louvar a Deus por isto. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, irmãos. Michel, 2 favores. Um, liga as luzes lá atrás, e outra, vai na minha sala, eu esqueci meu lenço em cima da minha mesa. Faz favor, isso está me incomodando aqui, porque eu toda hora vou procurar meu lenço e ele não está aqui. Ok, obrigado, perdão aí por a gente dar uma paradinha, mas vamos lá, vamos focar na lição, a intercessão pelos Efésios. O apóstolo Paulo está escrevendo coisas extraordinárias. Ele está escrevendo revelações fantásticas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. E quando ele chega nessa parte da carta, ele não se aguenta. Ele não se aguenta, ele vai fazer uma pausa. Ele vai parar de escrever a carta. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai se ajoelhar. Se ajoelhar para quê? Para orar. O apóstolo Paulo vai, então, se colocar de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a mente dele, o coração dele está pleno dessas verdades que a gente está estudando desde o capítulo 1. A nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa remissão, a nossa iluminação, a nossa vida que estava completamente perdida. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, extraviados, seguindo o curso deste mundo, mas o Senhor nos fez povo seu. Ele transformou a nossa vida e nos levou a um novo patamar, às regiões celestiais de Cristo. Então o apóstolo Paulo está cheio dessas verdades, ele está cheio desta glória. E o que acontece com ele então? Ele não tem outra coisa a fazer, a não ser uma coisa que ele fazia constantemente. Eu posso afirmar que Paulo era um homem de oração. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Ele orava muito, ele orava. E nessa sessão agora da carta, ele vai então, mais uma vez, se prostrar diante de Deus, ele vai se render aos pés do Senhor, e rendido aos pés do Senhor, então, ele vai interceder pela igreja, ele vai orar pela igreja. Muito obrigado, Michel. Glória a Deus. E aqui eu queria abrir um parênteses, irmãos, para falar de algo muito preocupante. Algo muito preocupante. A oração não é importante. A oração não é importante. A oração é vital. A oração é muito importante.
Uma pessoa não pode se manter viva em Cristo sem oração. Não há como. Não há como. Uma pessoa que não ora é uma pessoa morna, é uma pessoa fria, e é uma pessoa que certamente vai ser carnal, vai ser uma pessoa mundana, vai estar arrolado no hall de membros da igreja, mas vai ser um crente sem autoridade, vai ser um crente sem uma vida espiritual plena, aonde o Senhor quer nos levar. E lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente, a igreja, e eu estou agora falando em Assembleia de Deus, eu não estou falando na igreja de Jesus, eu estou falando em denominação, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, perdeu o santo costume que tinha, o santo hábito que tinha de orar. Nós perdemos isto. Em algum momento da história da igreja, nas últimas décadas, a igreja foi desaprendendo a orar. A igreja foi deixando a oração de lado. Outras coisas foram ocupando o lugar da oração. E isso tem trazido consequências muito ruins para a vida da Assembleia de Deus no Brasil. Tem acontecido muita coisa triste, e um dos principais fatores a que isso se deve é a diminuição na vida de oração. Vou contar uma experiência triste, de pessoas que não pedem mais unção. Esses dias, conversando com o obreiro, eu fiquei olhando para o obreiro me relatando que estava com um problema de saúde, me relatando e dizendo então que não ia poder fazer atividades na sequência por causa disso. E eu olhando para ele, esperando que ele dissesse: pastor, mas eu creio que se o Senhor me ungir, eu vou ficar curado e amanhã eu vou estar aqui. Eu fiquei esperando isso. Como ele não pediu, eu também não vou dizer: ô irmão, vou ungir, né? Eu também não vou. Se a pessoa não quer ser ungida, para que eu vou ungir? Veja, eu estou falando de um obreiro que está me relatando uma dificuldade, mas tudo bem, pode até relatar, mas ele podia chegar para mim: pastor, eu quero que o senhor me unja. Depois que o senhor me ungir, eu vou falar umas coisinhas. Mas primeiro eu quero que o Senhor me unja. E eu gosto que quando as pessoas querem unção, elas não me digam por quê. Porque o relato da enfermidade pode atrapalhar a minha fé. Se você não me conta pelo que é, quando eu for ungir você, a minha fé vai estar plena. Conforme você vai me contando, pode ser que a minha fé diminua. Mas, irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que não querem mais ser ungidas. Não pedem unção. Elas até contam que estão doentes, mas elas já foram no plano de saúde, elas já foram na UPA, elas já estão tomando remédio. Eu sou do tempo, irmãos, que a primeira coisa que a gente fazia era pedir unção. E a gente esperava umas horas, e se via que a coisa não ia melhorar, aí a gente buscava o recurso humano. Mas a primeira coisa que a gente fazia era pedir para o pastor ungir a gente. Eu sou desse tempo. Tem mais alguém aqui que é desse tempo? Tem mais alguém? Algumas pessoas são desse tempo. Tem novos convertidos que nem sabem o que é unção. Que coisa. Então, a gente precisa, irmãos, a gente precisa dar uma paradinha, porque a igreja está saindo dos trilhos. A igreja está saindo dos trilhos. 1 Coríntios 13, 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 1 Cor
E uma das razões pelas quais a igreja está saindo do trilho é a falta de oração. Crentes que não oram. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você não orar, esse dia é perdido. Não tem valor nenhum na eternidade. O dia que você não orar, você jogou fora esse dia. Esse dia não tem nenhum peso na eternidade. E quando você chegar diante do fogo do juízo, esse dia é feno, palha e madeira. O que acontece com feno, palha e madeira no fogo? Vira nada. Agora, o dia que você ora, o dia que você se põe de joelhos diante de Deus, o dia que você clama ao Senhor, porque se nós clamar, o que ele disse? Clama a mim, clama a mim. Então, no dia que a gente clamar, o dia que a gente se prostrar, o dia que a gente parar de confiar na força do braço, parar de confiar na nossa inteligência humana e se prostrar diante de Deus, Deus vai mudar a situação. Porque está escrito, se o meu povo. Por que Deus colocou condição? Porque Ele sabia. Ele sabia. Esses dias a Miriam disse, amor, fui num círculo de oração, tantas mulheres que podiam estar orando. Tinha 5, 6 lá orando. Eu disse, meu amor, Jesus sabia disso. E Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no... Ele sabia que se ele dissesse onde tiver 200 ou 300, ia dar, muito menos culto na terra. Juntar o povo para orar, irmãos, está cada vez mais difícil. Juntar o povo para orar está cada vez mais difícil. Se você anuncia que meia hora antes do início do culto tem oração, sabe qual é a tristeza? Não é ver as pessoas chegando na hora que o culto vai começar. É ver as pessoas chegando 20 minutos depois que o culto já começou. 30 minutos depois que o culto já começou. Às vezes o pastor já está pregando. Eu fico pensando, e a oração? Foi comida com arroz. E olha, não teime com essa verdade. Quem não ora no templo, pode ter certeza disso. Claro que eu sei que tem irmãos que por dificuldades físicas, idade avançada, dificuldades de mobilidade, passam mais tempo em casa do que no templo. Mas essas pessoas, elas já aprenderam a importância da oração. Então eu creio que elas oram em casa mais do que elas oram no templo, porque existe agora uma limitação. Mas eu estou me referindo a gente nova. Eu estou me referindo a gente que tem carro. Eu estou me referindo a gente que mora pertinho do templo. E você nunca vê na hora da oração. Irmãos, crente que não ora, o diabo fica assim, do lado deles. Porque é uma questão de tempo. Ele vai fazer esse crente se enredar no pecado. Ele vai fazer esse crente escandalizar o nome de Jesus. E o que o diabo precisa? De um ímpio que dá mau testemunho ou um crente que dá mau testemunho? Um ímpio que dá mau testemunho ou um crente que dá mau testemunho? Porque se o ímpio der mau testemunho, todo mundo vai dizer, mas é ímpio. Agora, quando um pastor escandaliza, quando um obreiro escandaliza, quando um crente escandaliza, aí vai dizer o quê? E por que vem o escândalo? Por que vem o desvio? Por que vem a derrota na vida dos crentes? Porque eles oram bastante? Porque eles vivem uma vida de oração?
porque eles vivem prostrados aos pés de Jesus, sim ou não? Não! Então, por favor, feche seus olhos, levante sua mão direita ao céu e ore comigo. Querido Pai, nós queremos te pedir perdão, porque nós temos orado muito menos do que nós devemos orar. Pai, nós queremos, em primeiro lugar, ser uma pessoa de oração. Em primeiro lugar, nós queremos ser exemplo de oração para a esposa, para o marido, para os filhos, para os novos convertidos. Nós queremos ser uma pessoa de oração. Agora, Pai, nós queremos também cooperar para que coletivamente a nossa igreja seja uma igreja de oração, que a oração seja uma coluna que está de pé, onde a oração é algo muito importante para a vida individual e coletiva da igreja. Por isso, mais uma vez, eu reconheço que posso orar mais do que tenho orado. Eu quero, Pai, ser uma pessoa de oração. Em nome de Jesus, amém. Só quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus aí, por favor. Aleluia. E vejamos qual é a preocupação do apóstolo Paulo agora. Vejamos qual é a preocupação. Veja como ele está preocupado com o emprego dos crentes, com a saúde física dos crentes. Veja como ele está preocupado com a conta bancária dos crentes. Veja como ele está preocupado que os crentes tenham mais de um carro, né? Observe a oração do apóstolo Paulo. Olha só, versículo 16. Para que ele está de joelho orando? Para quê? Olha o objetivo. Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, número 1, que sejais corroborados com poder pelo Espírito. Aonde? Pelo Espírito, aonde? Tudo começa no homem interior. O novo nascimento começa no homem interior. O reino de Deus começa no interior. As mudanças começam no interior. Quando o interior é transformado, quando o meu interior está pegando fogo, cheio da presença de Deus, o que vai acontecer? Tudo de bom. Uma pessoa quer emagrecer. Se ela não quiser emagrecer dentro, no homem interior, ela vai emagrecer? Não vai. Se não houver uma mudança no pensamento, na atitude, pode fazer até a cirurgia e diminuir o estômago. Se não mudar aqui, ó, a cabeça, a pessoa vai fazer que nem um amigo que eu conheço, é fato real. O que ele faz? Ele come, vai lá no banheiro, vomita e volta a comer. Fez bariátrica, cortou o estômago, diminuiu. Ele diminuiu a quantidade de comida? Não! Ele aumentou a quantidade que ele vai no banheiro comer, ainda mais doce. Doce. Ele pega meio pudim, come, depois vai lá no banheiro, vomita. Que desgraceira. Por quê? Porque mudou uma questão física, mas não mudou a mentalidade. Você está entendendo? Estou dando um exemplo. Isso serve para tudo na vida. Tem que mudar o homem interior. Tem que mudar os pensamentos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que é o Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida. Quando? Quando que o Espírito Santo vai fazer? Quando nós orar. Quando a gente se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, opera pelo Espírito Santo dentro de mim, dentro. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí o que vai valer? Vai valer a verdadeira graça. Por que eu falei na verdadeira graça? Porque existe uma graça barata, uma graça maldita sendo pregada nos púlpitos. Sabe qual é a graça maldita? É o seguinte: você é salvo pela graça, não é pelas obras. É pela graça. E outra, tem mais uma. Uma vez salvo, não esquenta a cabeça não, salvo para sempre. Bom, então é pela graça, não é pelas minhas obras. E uma vez salvo, salvo para sempre. O que acontece? As pessoas caem na gandaia. Essa é a graça barata, dissoluta, podre que está sendo pregada por aí. Ei, a graça que se manifesta na nossa vida é graça para não pecar. É graça para viver uma vida de oração, é graça para viver uma vida de jejum, é graça para amar a casa de Deus, é graça para viver uma vida de adoração, é graça para viver odiando o pecado e vencendo as tentações. Agora, quando é que isso se torna uma realidade na nossa vida? Quando a gente pratica as disciplinas da vida cristã. Então, você precisa fazer da oração uma disciplina, até que ela se transforme num prazer. Você tem que fazer da oração uma disciplina, até que ela se transforme num prazer. Porque quando oração for prazer para você, você vai orar sem cessar. Você vai orar continuamente. Você vai estar dirigindo o carro e você vai estar lavando a louça e você vai estar tomando banho e você vai estar escovando os dentes e você vai estar soldando a peça e você vai estar pintando a parede e você vai estar costurando na máquina e você vai viver em oração. Agora, para chegar nesse nível, para chegar a esse lugar alto da oração, porque a oração é lugar alto. Quando você entra na oração, você aperta o botão, elevador, tem um botãozinho chamado céu. Você entra na oração, aperta o botão, aí você vai. Pai nosso, que estás, está onde? Você dá de cara com Ele. De cara com o seu amigo, de cara com o seu sustentador, seu ajudador, seu provedor. Aleluia, aleluia, aleluia. É outro nível, é outro nível, é outro nível. Quem vive em oração, vive em outro nível, irmãos, é outra dimensão. Agora está uma febre. E isso não é uma característica das Assembleias de Deus. Está uma febre aí de uma galera se levantar contra pastor e contra a igreja. Eu fico imaginando o quanto essa gente ora para fazer isso. O quanto essas pessoas se prostram diante de Deus. Você acha que alguém que vive de joelho, pedindo para ser corroborado com o poder do Espírito Santo no homem interior, vai se levantar contra pastor? Vai se levantar contra a igreja de Jesus Cristo? Você acha? Quem é essa galera que agora está se levantando contra a igreja e contra pastor? Os carnudos, os mundanos dentro da igreja. Não oram, não frequentam escola, não estudam a Bíblia. Aí querem ficar achando pelo em cobra. E essa raça está se multiplicando, irmãos. Essa praga está pegando. Então, nós precisamos nos prostrar diante de Deus e dizer: Espírito Santo, governa meu homem interior. Você pode dizer isso essa manhã? Espírito Santo, governa o meu homem interior. Governa, governa, governa o meu homem interior. Número 2, versículo 17. Olha outro para quê. Para que Cristo visite. Cristo visite. É outra coisa que entrou na igreja. Tal da visitação. Oh, Espírito Santo, visita a tua igreja. Oh, Espírito Santo, visita o hospital. Oh, Espírito Santo, visita. Não tem nada disso, gente.
Na nova aliança não tem mais visita. Na nova aliança tem habitação. Qual é a maior prova que Cristo habita em mim? Qual é a maior prova que Cristo habita em mim? Conversar com Ele. Conversar com Ele. É por isso que eu quero chamar a sua atenção. Alguém podia ler, André? Pode? 1 Coríntios 2. Abre aí alguém, por favor, levanta a mão. O André leva o microfone. Olha que lindo, olha que lindo. 1 Coríntios 2. O 9, todo mundo é apaixonado. Mas eu gosto mais do 10 do que do 9. 1 Coríntios 2, 9 e 10. O 9 é lindo, é fantástico. Mas o 10 é extraordinário. Vamos lá, ouvir a leitura de 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Você já ouviu alguém dizer que tem saudade do céu? Você já ouviu alguém dizer que está com saudade do céu? Ei, quem é que pode ter saudade do céu? Só quem esteve lá. Só quem conhece. Ei, você está esperando o céu? Eu tive lá hoje de manhã, cedinho. Tive lá. O Espírito do Senhor me levou lá em oração. Aleluia. Você pode ir lá a qualquer momento, subir o elevador. Pai nosso que está no céu. Quando você ora, Pai nosso que está aqui. Habita, Cristo habita, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Por quê? Porque quando isso é uma realidade na nossa vida, a gente está arraigado. O comentarista fala de raiz, e eu penso logo numa palmeira. O mesmo tanto que a palmeira cresce para cima, a palmeira cresce para baixo. O justo é como a palmeira. Vem o vento de doutrina, vem a tempestade, vem a pandemia, vem o que vier, parece que ele vai envergar e vai quebrar, mas quando passar tudo, lá está ele de novo na presença de Deus. Por quê? Porque tem raiz. Crente que tem raiz, irmãos, sempre vai ficar do lado do céu. Crente que tem raiz, sempre vai ficar do lado da igreja. Crente que tem raiz, sempre vai ficar do lado da sua liderança. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em terceiro lugar, versículo 18. Quando nós vivemos em oração, a gente pode entender que o amor de Deus é infinito. Ele é tão alto que ele nos eleva ao céu. Ele pode descer a partes tão baixas que ele permite que a gente tenha contato com o ímpio e com o pecador, sem se contaminar com seus pecados e ainda trazer ele para Cristo. Ele é tão largo para a direita, para a esquerda, que ele nos faz viver uma vida transbordante aqui na terra, porque o amor, irmãos, é essência. Quanto mais um crente ora, mais cheio do amor ele fica. Alguém pode ler Romanos 5:5, por favor, para nós? Romanos 5:5. Alguém pode ler para a gente? Romanos capítulo 5, verso 5. Quem lê? Tem que ser no microfone, senão não vai. Cadê o microfone? Romanos 5:5, senão só nós ouvimos, Hélida. Eu quero que quem está em casa ouça também, faz favor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! O amor está derramado. Quanto mais eu oro, irmãos, mais o amor de Deus derrama sobre a minha vida. Mais o amor de Deus derrama sobre a minha vida. E por que eu preciso do amor de Deus?
Porque eu tenho que orar pelos meus inimigos. Eu tenho que orar pelos que me perseguem. Eu tenho que orar pelos que me caluniam. Eu tenho que orar pelos que me difamam. Eu tenho que orar por aqueles que me maltratam. Eu tenho que orar por aqueles que me fazem o mal. E eu pergunto, como isso é possível? Só estando cheio do amor de Deus. E para a gente estar cheio do amor de Deus, a gente tem que orar. Porque quando você se prostra na presença de Deus, principalmente o homem interior, você se prostra diante de Deus e diz, Deus, a minha vontade é de pegar aquele cara, a minha vontade é de pegar aquela mulher, mas assim, Senhor, eu não sou mais deste mundo. O Senhor habita em mim, o Teu Espírito me governa, e o Teu Espírito me dá domínio próprio. O Teu Espírito me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a suportar. Então, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Então Deus vai dizer, então perdoa, então suporta, então ora por Ele. Onde é que a gente conquista isso? Assistindo televisão, assistindo Netflix, com a cara o dia inteiro no celular. Onde é que a gente aprende isso? Na oração. Versículo 19, olha que tremendo. Por que Paulo orava? Aleluia, porque ele queria que todos nós conhecêssemos esse amor de Cristo, que excede o nosso entendimento. Para quê? Para que nós sejamos cheios do quê? Não é cheios da plenitude. Olha o detalhe aí, tá? John Stott lembra bem isso. Não é cheio da plenitude. Por quê? Porque nós nunca seremos Deus. Nunca. Nós sempre seremos criatura. Nós vamos ter um corpo glorioso, um corpo transformado, e teremos nesse corpo características semelhantes ao corpo divino. Mas nós nunca seremos Deus. Nós sempre seremos imagem e semelhança. Nós sempre seremos criatura. Então não é cheio da plenitude de Deus, é de toda, ou seja, aquilo que Deus pode compartilhar com as criaturas, se nós orar, Ele vai compartilhar. Aleluia. Não é muito elevado, não é muito extraordinário. E o que a gente descobre orando? A gente descobre na oração que Deus é poderoso para fazer o quê? Mais, além do que nós estamos pedindo ou pensando. Por quê? Porque a gente não sabe como orar como convém, mas quando o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele governa o nosso homem interior, Ele começa a nos ajudar nas nossas fraquezas, Ele começa a gemer por nós, Ele começa a interceder por nós, e quando a gente percebe, coisas extraordinárias estão acontecendo na nossa vida, e a gente pensa, interessante, eu não pedi isso. Interessante, eu não tinha pedido que acontecesse tanto assim, era bem menos. Mas Deus é poderoso para fazer além, para fazer além, para fazer além. Glorificado seja o nome dEle para sempre. E aí o versículo 21 vai revelar uma característica. Quem é que gosta de glorificar na igreja? Quem é que gosta de glorificar na igreja? Quem? Quem ora? Quem não ora, irmão, se você pedir para dar glória, vai piorar o ambiente. Quem não ora, se você pedir para dar glória, a cara vai enfeiar. Quem não ora, se você pedir para dar glória, em vez de você ganhar mais um para glorificar, provavelmente você vai ganhar mais um para se levantar e ir embora, porque vai se ofender. Quem não ora, irmãos, quando o time dele faz gol, misericredo.
grita gol, se atira no chão, se ajoelha, levanta as mãos para o céu. Aí o mesmo carnudo vem para a igreja, vem para o culto. Não dá um glória, não dá um aleluia, não traz Bíblia, na hora de orar não ora, na hora de cantar não canta, eu não sei o que veio fazer o miserável. Agora, quem ora, irmãos, você não precisa nem pedir para dar glória. Quem ora, você não precisa pedir para levantar a mão, para dar glória, para levantar o pé. Não, você não precisa, porque já está tão cheio de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse, quando Ele vier, Ele me glorificará. E quando eu dou glória, eu revelo que eu estou transbordando no Espírito. Eu estou cheio do Espírito, e eu estou tão cheio, que eu não consigo ficar sem dar glória a Jesus. Agora quem está seco, quem está vazio, quem está com o vaso rachado, quem só tem mundanismo, para dar um glória, meu irmão, tem que ir para a UTI. Tem gente que para aparecer na igreja, o filho tem que cair na piscina e quase morrer. Tem gente que para dar um glória a Deus, tem que acontecer uma tragédia na família. Aí pede oração. Aí quer orar, aí quer orar, aí quer orar. Mas debaixo de mau tempo. Quem está cheio do Espírito Santo, está comendo churrasco e está dando glória a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, está comendo ovo frito com farinha de mandioca e está dando glória a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, está com uma dor de cabeça insuportável, dando glória a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo não tem nenhuma dorzinha, nem a pontinha da orelha não dói. Ele está dando glória a Deus. Porque está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo tem prazer em glorificar. A Bíblia diz, abre bem a tua boca. Não é para a gente ser boca aberta, é para a gente glorificar. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Tem gente, irmãos, que para conversar com os homens é perito, mas para conversar com Deus é boca mole. Tem gente que você tem que dizer, ô fulano, dá para parar de falar um pouquinho, miserável? Agora você pede para o miserável fazer uma oração, não sai nada. Você já notou que tem pessoas que quando você pede para orar não sai nada? Por que não sai nada? Porque não tem hábito de conversar com Deus. Irmãos, eu disse essa semana para um obreiro, o que tem de crente rezando, é a mesma reza de sempre. Você pede para falar com Deus, não sai nada. Agora, para conversar com as pessoas, misericredo. O cara fala pelos cotovelos. Agora, quando é para falar com Deus, trava, não sai. Por quê? Porque se denunciou que não tem o hábito. Quem gosta de estar na presença de Deus quando vai orar, irmãos, você percebe que é amigo de Deus. Tem pessoas que você percebe, aí está um amigo de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor pelo poder da oração? É por isso que o diabo não quer que você e eu ore, meu querido. O diabo precisa de uma igreja que não ora. O diabo precisa de um pai que não ora. O diabo precisa de uma mãe que não ora. O diabo precisa de gente que não tem vida de oração. Porque quando Tiago está pensando em manter o diabo longe, e ele diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós, sabe o que ele está pensando? Ele está pensando em chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, sujeite-se a Deus. Qual é a melhor maneira de se chegar a Deus? Qual é a melhor maneira de chegar a Deus? Com quem que a gente não conversa? Com quem que a gente não conversa? Com o inimigo. O inimigo a gente não quer papo.
Ei, tem gente que Deus é o maior inimigo, porque passa o dia inteiro conversando por tudo que é rede. Eu não vou ficar aqui citando as redes, né? Os canais, está lá, está em todas, passa o dia inteiro conversando. Agora, conversa com Deus que é bom, never, nothing. Precisamos orar mais, irmãos? Precisamos orar mais? Há muita gente cansada dentro da igreja. Há muita gente cansada dentro da igreja. Porque não descansa nos braços do Pai em oração. Ah, meu Deus, que Deus nos ajude. Se você prestou atenção na leitura bíblica em classe, o que nós temos aqui? Nós temos a Santíssima Trindade. Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai. Você prestou atenção? O que a Santíssima Trindade quer? Quer habitar no nosso homem interior. A Santíssima Trindade quer ser nosso sócio. Ele quer que nós sejamos sócio deles. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde é que eles querem estar? Dentro de nós, em nós. Aleluia. Para o nosso bem, para o nosso bem, para o nosso bem. Portanto, diga depois de mim, a oração atrai o poder e a manifestação do Espírito Santo. Vamos de novo, a oração atrai o poder e a manifestação do Espírito Santo. Ei, precisamos orar? Precisamos orar, ok? Vamos à nossa lição propriamente dita, ponto 1, corroborados com o poder do Espírito. O que o Espírito traz a nós? Número 1, as riquezas da sua glória. Quem está no Espírito nunca vai ter problema com pobreza. Por quê? Porque Ele nos fez ricos. Ei, Jesus se fez pobre para a gente ser rico, sim ou não? Jesus se fez pobre para a gente ser rico, sim ou não? Então quem está mergulhado no Espírito Santo não tem problema com pobreza. Por quê? Porque Ele traz a nós as riquezas da sua glória. Cantei esses dias, muito mais. Esse corinho é tão antigo que milionário não serve mais. É muito mais que trilionário. Quem está cheio da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Quem ora, número 2, é fortalecido com poder. Quando a gente estudar o capítulo 6, versículo 10, eu vou enfatizar isso aqui. Agora, só dizer que nós precisamos perseverar em oração, para que perseverando em oração, a gente tenha vitória sobre o mundo, o pecado e principalmente a nossa carne. Em terceiro lugar, quem ora tem a garantia da habitação de Cristo. Uma habitação, diga permanente. Uma habitação, Ele não me visita. Quando eu sair por aquela porta, Ele não vai ficar aqui e eu vou seguir sozinho, não. Ele vai comigo. Ele vai comigo. Ele vai almoçar comigo. Ele vai fazer a sonequinha da tarde comigo. Ele vai orar junto comigo. Ele vai se preparar para o culto à noite junto comigo. Ele vai vir para o culto junto comigo. É 24 horas. Eu estou dormindo, Ele está comigo. E enquanto eu durmo e não faço nada, Ele trabalha porque eu espero nele. E aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Aleluia. Quem que é amado de Deus? É aquele que ama estar na sua presença, estar em oração, estar com Ele. Ama. Habitarei com o Senhor para sempre. Habitarei. Deus, eu não vou fazer uma visita aí. Eu vou habitar aí, onde tu mora. Então eu já quero treinar aqui. O que o salmista disse?
o homem segundo o coração de Deus, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa aprender na casa do Senhor e morar nela por longos dias. O que é longos dias? Para sempre. Eu quero habitar na tua casa para sempre, para sempre, para sempre. Deus disse, esse homem é homem segundo o meu coração, porque ele quer estar comigo Ele não está aqui, não quer estar comigo quando o calo aperta, na hora de fazer a prova. Na hora de fazer a prova do Enem, aí que é Deus. Na hora de fazer a prova para a medicina, aí que é Deus. Na hora que bate o carro, aí que é Deus. Na hora que vem o desemprego, aí que é Deus. Na hora que a mãe está morrendo na UTI, aí que é Deus. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer estar conosco sempre, sempre. Por quê? Porque se nós fizermos isso, ponto 2, nós vamos estar arraigados e fundamentados na essência do cristianismo. E a essência do cristianismo é o amor. Amor é a maior virtude cristã, certo? Quando nós estamos arraigados e fundamentados em amor, nós temos a capacidade de revelar Cristo para as pessoas, certo? Quem não ama, diz a Bíblia, quem não ama, nunca viu a Deus e não o conhece, porque Deus é amor, certo? E nós revelamos a Deus quando nós nos amamos. Quando eu amo as pessoas, eu revelo que o amor de Deus está na minha vida. Quando eu suporto as pessoas, eu revelo que o amor de Deus está na minha vida. Quando eu perdoo as pessoas, eu revelo que o amor de Deus está na minha vida. Você está entendendo? O amor é o ponto de partida. Agora, para amar, tem que orar. Glória a Deus. Para que essa intensidade, subponto 3 do ponto 2, esteja presente na nossa vida. É com poder, é o poder do amor, é o poder. Vamos ler 1 João 4, 10 e 11, só para não ficar só no que eu estou citando, né? E vocês sabem que eu não gosto de deixar de citar textos, tanto é que se você prestar atenção, até agora eu só fiquei no texto. Quem lê para nós, 1 João 4, 10 e 11? O Léo vai ler, faz favor, Léo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Amém? E sabe o que é amar? É amar do jeito que a pessoa é. E nós somos tudo igualzinho. Você pode dizer que graças a Deus não? Graças a Deus não. Deus é muito inteligente, né? Já pensou ele fazer 7,7 bilhões de Paulo Inácio? Misericórdia. Caramba, não ia dar certo, não. Mas graças a Deus que Ele nos fez todos diferentes, mas Ele nos amou, e Ele nos liga por esse amor. Aí a gente se perdoa, a gente se suporta, a gente se tolera, a gente se ama, a gente se suporta, a gente se perdoa, a gente se ama, a gente se suporta, a gente se perdoa, a gente se ama, a gente se tolera, e a gente se suporta, a gente se perdoa, a gente se tolera, a gente se ama. Amém? Glória a Deus. Vamos para o ponto 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. É por isso que Ele faz o que Ele quer. E às vezes Ele faz menos. Às vezes Ele faz nada.
Você quer demais, porque aquela pessoa não morra, porque você ama aquela pessoa é muito importante, e você clama e diz: Senhor, por amor do teu nome, não tire essa pessoa de nós. E a pessoa vai embora. O que ele fez? Em relação ao que nós estávamos pedindo, não fez nada. Tem horas que ele faz nada, tem horas que ele faz bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas quando ele quer, ele faz além do que pedimos ou pensamos. É por isso que nós temos que nos sujeitar a um princípio da oração. 1 João 5,14. Princípio da oração. Você tem que aplicar esse princípio para não se frustrar com Deus. Porque o diabo vai vir para você na hora que aquela pessoa que você não queria que partisse, partiu. O diabo vai vir para você e vai dizer: onde é que está teu Deus? O que adiantou? Orar, jejuar, pedir oração. O que adiantou? Tanta gente está clamando. O que adiantou você ser fiel? Olha aí, ó. Onde é que está teu Deus? Se você não tiver esse princípio, 1 João 5,14, você vai se lascar. Quem vai ler para nós? 1 João 5,14. Aleluia. O Ailton vai ler para nós. Olha, é um princípio da oração, irmãos. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele vai fazer além do que nós estamos pedindo ou pensando. Ele vai fazer mais, ele vai fazer o que estamos pedindo, ele vai fazer, ele vai agir quando o que nós estamos orando estiver em sintonia com a sua. Quem é exemplo disso para nós? Quem é exemplo disso para nós? Jesus. Antes de chegar nos últimos 2 pontozinhos, na verdade eu vou resumir os últimos subpontos num só. Eu quero falar sobre adoração e glorificação. Eu queria citar um exemplo extraordinário. E eu vou citar porque ele tem tudo a ver com o nosso tempo. Houve um homem, irmãos, e eu vou me reportar ao capítulo 6 do livro de Daniel. Houve um homem, irmãos, que era muito invejado. As pessoas queriam o lugar que ele ocupava. As pessoas queriam a posição dele. As pessoas tinham ciúmes de Daniel. Tinham inveja de Daniel. Sabe o que eles tentaram? Eles rastrearam a vida de Daniel. Eles conversaram com as mulheres que conviviam perto de Daniel, a secretária de Daniel, eles foram na exatoria estadual, eles vasculharam a vida financeira de Daniel, eles olha, foram em tudo que era lugar. Sabe o que aconteceu? Eles não acharam nenhum defeito em Daniel. Aí o diabo deu uma ideia para eles. O diabo disse para aqueles invejosos: ele tem um defeito. Ele ora 3 vezes ao dia. Defeito para quem? Defeito para quem? Para o diabo. Ele é um homem de oração, eu não gosto de Daniel. Vocês querem arrebentar com ele? Baixem um decreto que não pode orar. Ei, galera de Romanos 13, me escutem. Viu, galera de Romanos 13? Você que está em casa e gosta muito de Romanos 13. Foi baixado um decreto pelo rei. O rei assinou um decreto, e decreto de rei não volta atrás. Daniel obedeceu o decreto ou desobedeceu? Obedeceu ou desobedeceu? Ei, galera de Romanos 13, me responde aí, você que está em casa, Daniel obedeceu ou desobedeceu? Ele desobedeceu. Por que ele desobedeceu? Porque a galera de Romanos 13 tem que aprender a ser a galera de Atos 5:29. A galera de Romanos 13 tem que aprender a ser Atos 5:29.
E sabe o que está escrito em Atos 5:29? Que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então baixaram um decreto. Se Daniel fosse essa galerinha aí de Romanos 13, essa galerinha aí que obedece tudo que é decretozinho aí, ó, sabe o que eles iam fazer? Eles iam fazer assim, ó: Senhor, o governador baixou um decreto e nós temos que obedecer ao decreto. Então, para não ficar sem oração, eu vou orar só no Espírito, Senhor. E ninguém vai saber que eu estou orando. Se fosse os brasileiros, iam dar jeitinho. Iam ou não iam? Daniel deu jeitinho? Janela aberta para a banda de Jerusalém. Dobrou o joelhinho dele 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer, e foi para a oração. Ele sabia que ia morrer, sim ou não? Sabia. Agora, qual é a mensagem que Daniel passou para nós? Que se for para viver na terra sem oração, é melhor morrer. Escute, se for para viver na terra sem orar, é melhor morrer e ir para os braços do Pai. Aí o que aconteceu? Daniel abriu a boca para Deus. O que Deus fez? Deus fechou a boca do leão. Você quer ver a boca do leão fechada? Abra sua boca para Deus. Abra a sua boca para Deus, que Ele vai fechar a boca do leão. Ele vai pelejar por você. Ele vai pegar os teus inimigos. Admite, por favor, que Daniel foi rebelde, desobediente, vai perder a salvação, vai para o inferno. Ei, uma das primeiras pessoas que eu quero encontrar no céu chama-se Daniel. Daniel, você era um exemplo para mim. Um exemplo de reino dos céus, de obedecer a Deus. Por isso que eu disse esses dias, graças a Deus que eu não sou invejoso. Porque eu baixo um decreto na igreja, meia dúzia obedece. O governador baixa um decreto, até quem não precisa obedecer, quer obedecer. Graças a Deus que eu não sou invejoso. Senão eu ia ficar com inveja desses governadorzinhos, esses prefeitinhos. Vamos abrir a boca para Deus? É assim que termina a nossa lição. A verdadeira igreja é a igreja que glorifica a Cristo. A verdadeira igreja é a igreja que glorifica a Cristo. A verdadeira igreja é a igreja que gosta de dar glória a Cristo. A verdadeira igreja vem por causa de Cristo, não vem por causa do homem, não exalta o homem, não, a verdadeira igreja de Cristo, Jesus é o maior, Jesus é o melhor, Ele é o todo-poderoso, Ele é o que governa, Ele é o dono da igreja. Fique de pé para dar glória, fique de pé para dar glória, para dar glória, para dar glória, para dar glória. Quem está cheio do Espírito Santo, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. A pandemia vai passar. A pandemia vai passar e o tempo vai revelar a intenção dos decretos dos governadores. O tempo vai revelar as intenções do coração. Mas nós vamos ficar com os decretos de Deus, decretos de Deus, decretos de Deus. E o decreto de Deus é orar, é orar, é orar, é orar, é ler a Bíblia, é frequentar a casa de Deus, é evangelizar, é servir a Cristo de verdade. Adore o Senhor, vamos adorar. Vamos adorar, vamos adorar. Te convido para adorar, te convido para cantar. Só quem ama Jesus. Aleluia! Eu te amo, Jesus. Tu és tudo para mim, tudo para mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cante e renova o Espírito e a palavra.
Que lindo, que lindo. Retires de nós o teu Espírito. Pelo contrário, Deus, nos enche do Espírito. Não retires de nós O teu Espírito. Oh Deus, ajuda-nos. Quero aprender com os meus erros E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Declare. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus. aleluia. Oh Deus, nós queremos ser homens, mulheres de Deus aqui na terra. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, Deus, nós nos rendemos a Ti. E renova um espírito inabalável. Aleluia. Não retires de nós o teu espírito. Jamais, jamais, jamais. Não retires de nós o teu espírito. Aleluia. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Só com oração, só com oração. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Só as vozes cantando, quero aprender. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Tem que orar, tem que orar. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Só quem quer, só quem quer. Eu quero ser, Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Pai, gratidão, Pai, gratidão, 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 gratidão. Gratidão por estar na tua casa, gratidão por ser aluno da escola bíblica, gratidão por amar a tua palavra, gratidão porque o Senhor habita em nós, gratidão, Senhor, gratidão, gratidão pelo céu, gratidão pela terra, oh Deus, gratidão, 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 muita gratidão, Deus. Quero te pedir perdão também, Deus, porque o tempo está tão difícil que quem ora virou puxa-saco de pastor. O tempo está tão difícil, Senhor, que quem obedece virou puxa-saco de pastor. O tempo está tão difícil, Senhor, que quem ama estar na tua casa virou puxa-saco de pastor. A coisa está tão difícil, Deus, que se multiplicam os carnais, os mundanos, que viver vida de oração, de jejum, de obediência é fanatismo.
Para que estar tanto na igreja? Para que estar tanto na oração? Para que fazer tanto para Deus? Perguntam os carnais. Mas Deus, ajuda-nos a fechar os olhos e os ouvidos para as coisas da terra, que entristecem o Espírito Santo, e ajuda-nos a enxergar e ouvir as coisas do céu. Nós queremos ser cheios das coisas do céu, pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Nós queremos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Nós queremos perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Pai, ajuda-nos a transformar a oração em disciplina, até que ela se transforme num prazer. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vai o nosso abraço aos nossos irmãos de Santo Antônio das Missões, Sarandi, Rondinha, Bento Gonçalves, Torres, Caxias do Sul, Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, São Sebastião do Caí, São Francisco de Assis, Porto Alegre, Balneário Camboriú, Vacaria, enfim, nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar com a gente. O meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo. O meu desejo é que Cristo habite na tua vida. O meu desejo é que o Pai te conceda viver as plenitudes que Ele permite a gente viver nesta vida. O meu desejo é que a tua boca esteja cheia de gratidão e de glórias a Cristo. E que você seja enriquecido com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Espero vocês logo mais, 19 horas. Não falte, venha e esteja conosco também pelas redes sociais. Deus abençoe. Está encerrada a nossa escola.